Irmãos, levanta a mão aí quem está entendendo o que nós estamos fazendo com o livro de Romanos. Levanta a mão aí quem está entendendo. Todos os irmãos. Vocês estão percebendo que nós estamos estudando a Bíblia. É por isso que eu digo, aqui não tem desculpa para dizer que não lê Bíblia, irmão. A gente vai lendo a Bíblia e vamos nos moldando a cada tempo, devagarzinho. É como eu sempre digo, irmão, obrigado, pastor. É como eu sempre digo, só na hora da morte que não tem mais jeito. Só na hora da morte que não tem mais jeito. Mas até chegar na hora da morte, você tem jeito, fica tranquilo. Dá para ir se recuperando, dá para ir melhorando. O nosso objetivo como crente, como cristãos, qual que é? Não é parecer um pouco mais com Jesus? Então, é parecer nas atitudes, né? Nem sempre nós acertamos, nós erramos, são os nossos pecados, que é errar o alvo. Às vezes a gente erra mesmo. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho, e esse capítulo 8 de Romanos, Paulo chega no ápice, onde ele vai mostrar para nós agora, ele vinha trazendo que judeus são pecadores, gentios são pecadores, que não existe ninguém que não esteja debaixo do pecado. Porém, agora ele vai trazer uma informação muito legal. No capítulo 7, que nós aprendemos a semana passada, Paulo falou que ele tinha um problema pessoal, que eu acredito que é um problema que todos nós temos. Eu quero fazer o que é certo, mas existe uma força me puxando para fazer o que é errado. Sim ou não? Foi isso que nós aprendemos a semana passada. É por isso, irmão, que o crente que é maduro, ele sabe que ele erra, mas ele não fica, sabe, se martirizando com aquele erro o tempo inteiro. Não. Os nossos erros servem para uma coisa. Quem sabe para que servem os nossos erros? Eduardo? Para aprender. Exatamente. Você já viu que tem aluno que repete de ano? Agora não repete mais, né? É terrível, né? Agora não repete mais. Eles tiram a oportunidade de aprender. Na faculdade a gente repete, né, Débora? Na faculdade a gente repete, né? Faculdade é dose, irmão. Faculdade você repete de ano ainda. Mas na escolinha não repete mais. Então, tira da criança a oportunidade de aprender. Por isso que chega o pessoal, às vezes, Agora eu não sei mais falar como estão as graduações, mas chega na 8ª série, ainda existe 8ª série, não? Tem? Então chega... Nono agora? Então a criança chega no nono e não sabe nem ler. Sabia disso aí? Não sabe ler, não sabe pensar. É por isso que vocês que são pais precisam ficar atentos nos filhos. Lição de casa, correção. Precisa fazer tudo isso aí, pessoal. Oi, pastor. É verdade. Faculdade admite muito analfabeto funcional. Isso é verdade. Tem horas que não dá nem para acreditar que você está na faculdade. Porque o camarada não aprendeu. Bom, mas essa é uma outra história. Vamos trabalhar Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas traduções mais modernas da Bíblia omitem essa parte que não andam segundo a carne. Por que essas traduções mais modernas
omitem, baseado em textos mais antigos. Elas omitem porque não tem jeito de você não andar na carne. Não tem jeito de você não andar na carne. Mas você pode andar no Espírito. Romanos 8, ele vai nos ensinar o verdadeiro tipo de cristãos. Veja que ele vem de portanto. Portanto, é um conectivo que liga o capítulo 7 ao capítulo 8. E o capítulo 7, ele termina dizendo: homem miserável que eu sou, quem vai me libertar deste corpo? Graças a Deus em Cristo Jesus, que com a minha mente eu sou escravo da lei de Deus, e com a minha carne sou escravo da lei do pecado. O que é que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo que sim, existe um eu espiritual e existe um eu carnal. Quem já conseguiu pensar nisso aí? Levanta a mão aí. É assim que funciona, irmão. Aquilo que está dentro de você, que é espiritual, que o pessoal não sabe definir, que a gente chama de espírito, alguns chamam de alma, é aquilo que gera as suas verdadeiras emoções. Essa é uma pessoa dentro de você. Ficou claro isso aí para vocês? Então, todos nós temos uma pessoa dentro de nós. E é esse ser que quer andar segundo o Espírito. Esse é o ser que quer andar segundo o Espírito. No nosso caso, como cristãos, esse ser, ele quer agradar a Deus. Mas tem uns que não conhecem a Cristo, que o espírito deles é o espírito de porco. Aí eles não estão preocupados em agradar a Cristo. Então, isso é muito interessante de você entender. Então, não há nenhuma condenação aguardando a você que pertence a Cristo. Quem entendeu essa história? Não tem condenação te aguardando. Irmãos, olha, como é bom você aprender a verdade da palavra de Deus. Olha como é bom. Você talvez viveu a vida inteira dentro de uma seita, ou você viveu a vida inteira dentro de um grupo religioso. Aí esse grupo religioso diz: se você não fizer tudo que a nossa liderança manda, você vai ser destruído no Armagedon. Aí a pessoa vivia morrendo de medo de ser destruído no Armagedon. Dependendo o local onde você frequenta, aí ele falava assim: irmão, você é crente, mas vigia. Vigia que Deus pesa a mão, e se você bobear, você vai para o inferno. Não é isso? Irmão, agora olha a Bíblia como é diferente. Não há nenhuma condenação para aquele que pertence a Cristo. Acabou. Simples assim. Você fica pensando, caramba, quer dizer que não há condenação? Não. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não passa mais para um juízo condenatório. Essa é a ideia que a Bíblia nos traz. Mas ao mesmo tempo que você não passa por um juízo condenatório, é interessante notarmos que
Paulo mostra que é possível que esse mesmo cristão, ele ainda ande segundo a carne. E é isso que é interessante em Romanos 8, que nós vamos compreender. Tem horas que você se sente um super crente. Você está numa vibe espiritual muito legal. Quem já se sentiu assim? Levanta a mão. Um montão de gente, né? Meu. Aí você olha para o irmão, se o irmão falar qualquer coisinha, você já até fala, esse irmão aí, meu. Esse irmão aí, você viu o que o irmão falou? Tem crente que é assim. Mas tem crente que ele está numa baixa espiritual e ele está mais no lado carnal. Então, essa é a vida do cristão, que é o que a gente precisa entender e que revela a hipocrisia religiosa. A vida do cristão, irmão, ela é cheia de altos e baixos. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. Essa é a vida do cristão. Tem hora que você está no espírito, tem hora que você está na carne. Um dia Pedro estava com Jesus, e aí Jesus fala assim, eu vou lá para Jerusalém, que eu vou morrer e já viu como é que vai ser lá, né? Aí o Pedro fala assim, pelo amor de Deus, Senhor, não terás absolutamente tal destino. Pedro estava no espírito ou estava na carne? Estava na carne. Passa para trás de mim, Satanás. Porque os seus pensamentos não são de Deus, mas de homem. Irmão, se Pedro fosse crente, sabe o que Pedro fazia? Quem sabe o que Pedro fazia? Se Pedro fosse crente. Eu não venho mais andar com esse mestre. E ele ainda ia fazer conluio com um outro. Ou até com a mulher dele, ia chegar em casa e ia falar assim para a mulher, parei de seguir Jesus. O que aconteceu? Brigamos. Ele me chamou de Satanás, no meio de todos os outros apóstolos. Eu não vou mais. Não, o Pedro entendeu que ele estava andando na carne naquele momento. Teve um dia que eu liguei para o irmão, eu gosto muito do irmão, mas teve um dia que eu liguei para o irmão e tive que falar para o irmão, você é um canalha. Porque o irmão estava na carne e eu também estava, irmão. Aí, mas ainda bem que o irmão era igual Pedro, ele não abandonou Jesus, não. Aí eu voltou na igreja e falou, fiquei sentindo que você me chamou de canalha. Eu falei, mas você é mesmo. Então, o que acontece, irmãos? Tem hora que o cristão ele tá numa vibe legal, tem hora que ele não está numa vibe legal, tem hora que os pecados dele atingem ele, tem hora que não é o pecado, tem hora que é a falta de dinheiro, tem hora que não é a falta de dinheiro, tem hora que é a saúde, e assim vai, uma hora ou outra vai dando pau. Mas é importante entender Romanos 8 por causa disso, para você entender que você jamais deve deixar de seguir a Cristo, não importa o que aconteça na sua vida. Não importa. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui ele fala em lei do Espírito. Na verdade, nós podemos olhar essa palavra de um modo melhor. Podemos olhar a palavra como o poder do Espírito. O poder do Espírito. Você saiu da condenação, você saiu da morte. E esse poder do Espírito, ele só é possível ser recebido através de Jesus. E quando você recebe esse poder do Espírito, você sai do círculo vicioso da morte.
Quando Adão pecou, Deus falou assim: você vai morrer. Ali começou um círculo vicioso para a humanidade. Nascimento, crescimento e morte. Você sai desse círculo vicioso. Aí você diz: mas poxa vida, eu ainda morro. Não. Coloca uma coisa na sua cabeça, irmão. A gente até fica triste quando o irmão morre. Mas aquele irmão, ele não morreu. Ele está mais vivo do que antes. Ele passou da morte para a vida. É por isso que a gente consegue encarar um pouco mais tranquilamente essa situação. Então, o poder do Espírito retirou você e retirou a mim do círculo vicioso do pecado e da morte. Ocasionalmente, você pode até pecar. Só que você não é aquela pessoa ávida para pecar. Entendeu? Ó, o irmão batizou há pouco tempo, não foi, irmão? O irmão gostava de um pecadinho antes, quando era mais novo? Gostar, né? É, irmão, todo mundo gosta. Agora o irmão está mais tranquilo. Está na paz agora? É, varão. Então é desse jeito. Então ocorre. A pessoa pode errar. Mas ele já não vive mais aquele círculo vicioso. Sabe? Já não é mais igual. Vamos para o versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, preste atenção na conexão que Paulo faz. O que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que Paulo está dizendo? Que nós não somos salvos porque conhecemos a lei. Lembre-se que Paulo está falando com os judeus também. E os judeus gostam da lei. Então Paulo está falando assim, olha, nós não estamos salvos do pecado porque nós conhecemos a lei. Não é pelo fato de guardar a lei que nós somos salvos. Mas ele diz que Deus enviou o seu Filho na semelhança do pecado. Olha só, irmão, o que é entender a Bíblia? A seita adventista do sétimo dia, ela tem uma doutrina de que Jesus tinha carne pecaminosa. Por conta desse texto. Ela tem essa doutrina. O que é uma heresia. É por isso que é interessante o que o pastor Felipe está pregando para vocês aqui dia de domingo. Entender heresia, irmão, é tudo. Você se livra. Então, o texto quer dizer o seguinte. Quando o texto diz que Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, está dizendo que ele foi enviado em corpo humano. Em corpo humano. Essa é a ideia. Jesus nunca pecou e o corpo de Jesus não era possível pecar. Jesus nunca pecou em pensamento, nunca pecou em ações, porque ele é Deus e Deus não peca, mesmo em carne. Então o texto nos mostra que ele destruiu o controle do pecado sobre nós, por ter vindo como ser humano. O fato dele ter vindo como ser humano é que gera essa relação com o ser humano. Se Jesus tivesse vindo como um anjo, irmãos, nós estaríamos condenados até hoje. A minha seita preferida, ela diz que o sacrifício de Jesus foi secundário. Ela diz que o fato
de Jesus morrer, e aí eles dizem que é em uma estaca, diz que era algo secundário, que a coisa principal mesmo que Jesus veio fazer, adivinha o que era? Adivinha o que era que Jesus veio fazer? Jesus veio pregar de casa em casa. Esse era o objetivo de Jesus, pregar de casa em casa. Morrer, ele morria depois. Aí você analisa, né, como é a cabeça de um sectário, né? Jesus, claro que ele não ia morrer, porque ele é imortal, né? Mas imagina Jesus até hoje, 2000 anos batendo de porta em porta, velho. E a salvação da humanidade? Não, mas o senhor não vai salvar o pessoal? Não, eu vim mesmo para bater de porta em porta. Como ninguém me mata, então eu estou pregando para vocês também hoje. Ia rodar o mundo pregando e o povo morrendo. Então, irmãos, o ponto em questão aqui, que é muito interessante, é que Jesus tomou sobre si mesmo os nossos pecados e as nossas dores a partir do momento que ele se transformou num ser humano. Digo transformar para ficar mais fácil para vocês. Então, ele, como ser humano, ele tomou sobre si os nossos pecados. Irmão, levanta a mão aí para mim. Quem entende de verdade essa doutrina que Jesus pegou sobre si os nossos pecados? Levanta a mão aí. Quem entende essa doutrina? Dá para melhorar isso aí, né, varão? Dá? Irmão, significa o seguinte. Vou explicar isso de novo, que eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo. Nós descendemos do macaco? Sim ou não? Não. Nós descemos do céu? Sim ou não? Nós somos os alienígenas do passado? Não. Então, nós temos uma origem. Essa origem se chama Adão, que é o nosso primeiro pai. Então, todo mundo aqui é filho de Adão e Eva. Todo mundo. Só que o Adão, ele errou o alvo. Deus falou assim, ó, aquela fruta lá, que vocês ouviram dizer a vida inteira que era maçã, aquela fruta lá você não pode comer. Não era só o fato de comer, ele estava pecando. Aquilo é chamado de pecado original. Ele estava pecando. Quando ele pecou, ele transmitiu geneticamente o pecado para mim e para você. Ancião, eu não entendi um pecado genético. Eu explico. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, já viu uma pessoa que tem problema de calvície? Tem um aí. Às vezes o pai do pastor era calvo também. Era calvo, né, pastor? Seu pastor é novo, mas ele já é calvo. Praticamente um calvino. É genética. É genética isso aí. Você já viu que tem pessoas, a pessoa tem uma vida super regrada, mas ela é diabética. É genético. Ela herdou do pai dela. Então, eu e você herdamos o pecado de Adão. É difícil dar para vocês o conceito de pecado. É difícil dar para vocês. Porque vocês cresceram, perdão, vocês cresceram dentro de uma visão assim, né? Perdão. Vocês cresceram dentro de uma visão assim, que pecado são questões sexuais, né? Foi isso que vocês aprenderam a vida inteira. Então, quando você fala em pecado, o cara já pensa logo
em sexo. Mas não, irmão, o pecado, conforme eu expliquei no capítulo 3 de Romanos, se você não viu, reveja. O pecado é tudo que nos torna diferentes de Jesus e nos torna mais parecidos com Adão. Então, toda vez que eu ajo pela carne, que eu me torno mais parecido com Adão, eu pequei. Eu errei o alvo. Toda vez que eu acerto, fico mais parecido com Jesus, eu deixei de cometer aquele pecado. Então é isso. Ele veio na semelhança do pecado, em forma humana, para tomar sobre si os nossos pecados. Você entendeu por que que não tem nenhuma condenação sobre você? Jesus pegou a condenação dele, sua para ele. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Essa que é a ideia, mas nós vamos continuar. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo agora que nós podemos obedecer melhor a Deus, a justiça de Deus. Nós podemos obedecer porque nós já temos uma consciência evoluída, onde a velha natureza, ela já não toma conta de nós. Mas o poder do Espírito é que consegue trazer este convencimento para nós. E isto é muito importante de entender, porque nós não estamos seguindo um código escrito. Nós não seguimos um código escrito. O que nós seguimos agora é o poder do Espírito. Essa é a ideia. E esse poder, ele está dentro de nós. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que Paulo está mostrando aqui agora? Aqueles que andam segundo a carne. Diga-se segundo a carne, a velha natureza. A velha natureza. Então ele diz o seguinte, que aqueles que não controlam sua natureza anterior, eles querem apenas agradar a si próprios. Eles querem agradar a si próprios. Mas a luta se dá quando a natureza nova se encontra com a natureza anterior. O velho homem em você, ele se encontra e você diz, não, eu não vou fazer isto. Eu não vou fazer isto. Aí você diz, já que eu não vou fazer, ótimo. Ou seja, você, naquele momento, você conseguiu vencer a velha natureza. Mas significa que você vai conseguir vencer a velha natureza todo dia, toda hora? Não. Tem horas que você acaba errando. É a velha natureza. Aí você diz, puxa vida, errei, estou condenado, né? Vou ser destruído no Armagedon. Eu vou para o inferno. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus.
Não tem condenação, irmãos. O cristianismo é mais fácil do que vocês aprenderam. O Paulo está mostrando que tem horas que a gente está lá em cima. E tem horas que a gente está lá embaixo. Entendeu? Aí agora o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Se você continuar em Adão, se você não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está caminhando para a morte. Mas uma vez que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você já conquistou a vida. E aí você vai viver mais em paz. Será diferente. Eu sempre costumo ilustrar isso, irmãos, da seguinte maneira. Pensa junto comigo. Olha, tudo bem que nós temos muito crente sacana. Sim ou não? Tem muito crente sacana. A irmã conhece algum crente sacana? Já conheceu algum? Ainda não? Ainda bem que a irmã já chegou direto aqui, né? É, mano. O irmão já conheceu o crente sacana? Muito. Bastante, né? Irmão, tem crente que é sacana. Só que tem uma coisa. Você sabe por que eu não julgo ele? Sabe por que eu não julgo ele? Porque um dia ele fez uma confissão de fé, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então, Romanos 14 diz que ele é servo de Jesus. E é Jesus quem tem que julgar ele. Já não somos mais nós. Mas que tem. Né? A gente falando de modo geral. Ou seja, tem hora que esse irmão, será que ele é sacana o tempo inteiro? Não. Talvez ele agiu com sacanagem com você. Mas pode ser que lá na frente ele fala, puxa vida, eu errei. Tá, Senhor, me perdoa. Então agora ele voltou a normalizar e andar pelo Espírito. Agora pare e pensa comigo, irmãos. Imaginem aquela pessoa, estava conversando isso com o irmão ao telefone, não lembro quem era. Imagine aquela pessoa que é assim, ó. O camarada, ele começa a se envolver com o crime. Ele começa a se envolver com o crime. Ele precisa, agora, se ele era uma boa pessoa, ele precisa transformar-se em uma natureza criminosa. E muitas vezes no crime organizado, uma espécie de batismo para a pessoa poder entrar é matar outra pessoa. Sabia disso? Matar um policial, muitas vezes. E aí depois que ele executa esse crime, ele está preparado para quê? Para matar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então ele fala assim, já matei um, matar um e matar 10, qual que é a diferença? Vocês entendem? Então, esse cara, ele vive completamente uma velha natureza. Ele vive completamente uma velha natureza. A nova natureza, irmãos, ela coloca no nosso coração comportamento de Jesus. Nós nos tornamos mais perdoadores, nós nos tornamos pessoas mais legais, não é? É assim. Agora, pensa em você como crente. Não é para você se sentir melhor do que os outros, não. E quando eu digo crente, digo quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pense em você como crente. Pensa se você tem um coração que vive querendo fazer mal para os outros. Posso ouvir um amém do irmão que tem?
Quem foi os irmãos que deu um amém aí? Quem é os irmãos que estão com o coração querendo fazer mal para os outros aí, meu? Irmão, vigia, irmão. Vigia, irmão. Vigia, varão. Tá parecendo um irmão que passava de manhã, varão. Na frente do bar. Ó. Tá quase abrindo. Ai, Jesus Cristo. Oi, senhor. Fez o quê? Aí, tá vendo? Irmão, talvez é porque ele gosta mais da audição. Mas vamos lá, vamos voltar para a história aqui, pessoal. Vocês estão entendendo, então, o que é essa inclinação da carne, pessoal? Que o ponto que você tem que sair daqui sabendo hoje é isso. Inclinação da carne é o quê? Velha natureza. Fala comigo, velha natureza. Então, você tem que largar a velha natureza. Mas dá para largar de vez? Você só vai conseguir largar a velha natureza no dia que você morrer. Então, até lá você vai errar, você vai acertar. Voltando aqui para o versículo 7 agora. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O que Paulo está falando aqui, irmãos? A velha natureza é contra Deus. É isso que eu quero que você esteja fazendo uma viagem para dentro de você no que eu estou falando. Tá me dando um close bom aí, ô garotão? Tá, né? Então, então o que acontece? Eu quero que você faça uma viagem para dentro de você. Você tem uma velha natureza e você tem uma nova natureza. A velha natureza se chama carne. E a nova natureza se chama espírito. Todo mundo está entendendo isso claramente? Então, o Paulo está dizendo aqui para a gente o seguinte, ó. Essa velha natureza pecaminosa, ela é contra Deus. Porque ela remete ao Adão. E essa velha natureza, ela não tem vontade de obedecer às leis de Deus. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Irmão, é mais fácil você querer fazer o mal, é mais fácil do que você querer fazer o bem. Foi isso que o Paulo explicou para a gente lá no capítulo 7. Quando eu quero fazer o bem, está presente em mim aquilo que é mal. Por que está presente em mim? A velha natureza. Eu quero fazer o bem, mas está presente em mim aquilo que é mal. Está compreendendo isso? Eu estou indo bem devagarzinho para vocês compreenderem. A pessoa cortou minha fila no banco. Eu tenho duas oportunidades, irmão. De entrar com a velha natureza ou de entrar com a nova natureza. Quem já se sentiu incomodado aí porque a pessoa cortou a fila no banco? Levanta a mão aí, vamos ver. Ixi, Maria, é irmão demais. Quem deu uma voadora na pessoa? A irmã, velha natureza, velho. Velha natureza, irmão. Pensa que é moleza. A irmã já deu uma velha natureza. E aí, vai cortar fila por quê, meu? Pois aí, né, irmã? A gente faz mesmo. A gente faz mesmo. A velha natureza, irmão, de vez em quando ela é dose, ela é pesada. Ela pega pesado, hein? Você quer ver uma coisa? E aí, você? Você tá bonzão? A velha... Manda aquele menino que fez aniversário vir aqui no final que eu quero dar um alô para ele. Hein? É o Johninho.
A velha natureza é terrível, irmão. É por isso que ela é contra Deus. Isso aqui também explica a hipocrisia religiosa. O crente, irmão, às vezes, ele está cheio de BO. Manja BO, fofinho? Manja BO? BO? Não. O crente, às vezes, irmão, ele está cheio de BO. Ele está cheio de boletim de ocorrência. Seja físico ou seja pessoal. Seja verdadeiro ou seja na própria vida. Mas aí, o que ocorre? Ele consegue ser super crente só para olhar a vida dos outros. Mas ele está cheio de problema também. Você quer ver uma coisa aqui? Levanta a mão aí para mim quem nunca pensou em falar um palavrão bem falado. Vamos ver, levanta a mão aí. Levanta a mão aí, por favor. Todo mundo já pensou, né? Levanta a mão aí para mim quem já falou um palavrão bem falado. Todo mundo. Eu também. Esses dias eu até falei um palavrão lá, irmão. Os caras ficaram bravos comigo. Tava no ar, varão. Deu um surto, velho. Hoje eu não ia nem pregar, que eu ainda estou meio surtado. Tava com labirintite até ontem. Falei um palavrão no ar lá. Os caras escandalizaram. Aí eu pergunto assim, hipócritas, né? Porque eles também falam. Ah, mas é que quando a gente está no meio do politicamente correto, a gente não pode falar nada. Não. Por exemplo, eu chego para o irmão e falo assim, irmão, vai a paralelepípedo. Não, palavrão grande? É grande, irmão. Tem hora que dá vontade de você mandar o cara para o paralelepípedo. Mas, enfim, a velha natureza é a nossa inclinação carnal, que pode ocorrer a qualquer momento, irmão. Quando você menos esperar, a sua inclinação carnal ela pode aparecer. E aí você tem que falar. Eu acho que você não tem que falar nada, porque ela é tão natural que ela vai acontecer. Ela vai acontecer. O que você tem que falar depois é assim, ó, Senhor, me perdoa, errei mesmo. Porque enquanto você estiver na carne, irmão, você vai errar. Já pecou alguma vez, varão? Todo dia? Ah, então tá bom. Daí já está bem consciente. Velha natureza. Vamos para frente. Versículo 8, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você entende, irmão, agora aqui a diferença que eu citei? A pessoa que vive só a velha natureza, ele não pode agradar a Deus. Por exemplo, uma pessoa que está lá no meio do crime, ele pode agradar a Deus? Não pode, porque a natureza dele é criminosa agora. Entendeu? A gente não julga as pessoas, mas existem certos procedimentos que se tornam impossível a pessoa agradar a Deus. Ela vai mergulhando cada vez mais dentro da velha natureza. Não é? E assim, é por isso que Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque eles não conseguem raciocinar. Se você prestar atenção, a cada reunião existe uma expansão da sua consciência. Quem já percebeu isso em si? Levanta a mão aí. Existe uma expansão de consciência, irmão, que é o que está acontecendo agora com você. Agora você está entendendo, agora finalmente você está entendendo que você tem duas naturezas, que você tem problemas, mas que você também não é anjo nem demônio.
né? Ninguém na vida é puro anjo ou demônio. Essa música aí, irmão. Sandra Sá. Ninguém é anjo, ninguém é demônio, irmão. Ninguém é santo e ninguém é diabo. O que nós temos são apenas duas naturezas. São duas naturezas. Uma, como diz o João Plenário, sempre querendo lascar você, que é a natureza humana. E a outra natureza, sempre tentando falar com você, vai por aqui não, vá por ali. Sabe, tipo o desenho do Pica-Pau? A irmã já assistiu o desenho do Pica-Pau? Lembra? Aquela hora que aparece um diabinho na cabeça do Pica-Pau e um anjinho do outro. Diabinho, natureza humana. Anjinho, natureza do espírito. Mas você já viu que o Pica-Pau sempre quer obedecer ao diabinho? É assim que a gente também. A gente sempre quer obedecer à natureza humana. Mas quando você obedece à natureza humana, você não agrada a Deus. Vamos para o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Ou seja, você não está na natureza humana, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que Paulo está dizendo, irmãos? Independente de termos a velha natureza, você é controlado, na maioria das vezes, pela nova natureza. A nova natureza passa a tomar conta de você. E lembrem-se que o que possibilita você reconhecer a nova natureza em você é o Espírito de Cristo. Porque agora o Espírito de Cristo, ele habita em nossos corações. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele é da velha natureza. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Olha só, irmãos, essa palavra de Paulo aqui, ela é muito interessante. O seu corpo, ele vai morrer por causa do pecado. Não tem como não morrer. Só não morre se Jesus voltar antes. Só não morre se Jesus voltar antes. Mas embora o seu corpo esteja morto por causa do pecado, você tem a vida eterna garantida, porque você tem a sua natureza espiritual em Cristo Jesus. Seu corpo morre, mas seu espírito sempre estará vivo. Os irmãos estão compreendendo? Então, quando você, por acaso, observar aquela pessoa lá dentro do caixão, a velha natureza dele morreu com ele. Só que se ele estava em Cristo, nós podemos dar um glória a Deus pela morte dele. Agora você vai falar, agora o cara enlouqueceu de vez. Não, a velha natureza dele acabou. Agora a única natureza que ele tem é em Cristo. Ele vai aguardar a ressurreição para um corpo incorruptível. Essa é a ideia. Para um corpo incorruptível. Parta-se, varão. Qual versículo que eu estou aí? 10. Vamos para o 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita. Percebeu que o texto, ele se autoexplica no próximo versículo. Porque quando você lê anteriormente o 9, ele não dá a impressão do que eu expliquei. Mas quando você lê o 10, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. O mesmo Espírito de Jesus, o mesmo Espírito de Deus, que levantou a Cristo, também vai levantar os nossos corpos mortais. Irmãos, vocês estão entendendo a esperança que vocês têm? Vocês que estão aqui, vocês que estão aí do outro lado da internet? Os irmãos estão entendendo isso? Às vezes o crente, ele não consegue mensurar isso. Ele é muito agarrado com a velha natureza ainda, com a velha personalidade. Ele é muito agarrado com isso. Por isso que ele dá tanto valor, às vezes, às coisas materiais. Por isso que ele é tão egoísta. Entendeu? Tudo isso faz parte da velha natureza, irmão. Quando você se pegar sendo egoísta, dá um stop. É velha natureza. Entendeu? Velha natureza é tudo aquilo que só quer agradar a gente. Ok? Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Paulo está mostrando o seguinte: nós não temos nenhuma obrigação com a velha natureza. Nós não temos nenhuma obrigação com a velha natureza. Você não é obrigado a fazer o que a velha natureza pede. Nós não devemos nada para a velha natureza. Embora você possa pecar, isso ocasionalmente ocorre, você não é devedor dela. Veja por quê. Próximo versículo, 13. Porque se viverdes segundo a carne, ou segundo a velha natureza, vocês vão morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que é que Paulo nos mostra aqui? Paulo nos mostra que, se nós continuarmos a seguir a velha natureza, nós vamos morrer. Mais uma vez que você passa a seguir as obras da nova natureza, do Espírito, você tem vida. Essa é a ideia do texto. Percebe? Então, o cristão, ele tem altos e baixos. Ele tem altos e baixos na vida. E aí o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você entendeu por que você é filho de Deus? Você entendeu? Quem entendeu, levanta a mão. Porque você é guiado pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito Santo. Se você pegar, irmão, é que vocês não conhecem o submundo. Vocês não conhecem. Eu conheço. Se pegar vocês, todos aí, o pessoal que também está na internet, grande maioria, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como diz o Marco Feliciano, vocês estão no crédito com Deus. Porque a coisa lá fora é feia, velho. A coisa lá fora é feia, irmãos. Vocês não têm noção do que é a subvida que as pessoas levam por aí. Vocês não têm noção. Sabe, tipo assim, você é quase um santo perto
do que o mundo oferece. Você é quase um santo. Então, continua assim para Jesus continuar gostando de você. Vamos lá, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele estejamos juntos glorificados. Irmãos, você não tem mais que se comportar como escravo. Você não recebeu um espírito de escravidão. O crente tem que andar de cabeça erguida. Quando eu digo crente, é o cristão. Porque crente todo mundo é. Até o demônio. O cristão tem que andar de cabeça erguida. Ele não recebeu um espírito de escravidão. Mas nós recebemos um espírito de adoção. Eu já preguei isso, mas pregarei novamente. Nós somos adotados como filhos de Deus. E é por isso que nós temos aqui a expressão Abba, Pai, que é uma expressão aramaica, que significa papai. Então, nós fomos adotados. Você não era filho de Deus. Por que você não era filho de Deus? Porque você era filho de Adão. Você tinha somente a sua natureza pecaminosa. Mas uma vez que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então agora você tem a adoção na família de Deus. Essa família de Deus é a igreja universal, que não tem nada a ver com Edir Macedo, viu, irmão? Senão vamos falar agora, vou lá para a igreja universal, porque é lá, né? É a igreja universal em toda a terra, que compõe todos os verdadeiros cristãos que são filhos de Deus. Quem entendeu isso? Amém. Então nós aqui somos um grãozinho de areia dentro da verdadeira igreja do Senhor Jesus. E como é que você sabe disso? Olha o versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito. Como é que é isso? Isso significa, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica, ele consegue mexer com você para falar para você que você é filho de Deus. E isso acontece em várias situações. Isso acontece em várias situações. Por exemplo, muitas vezes quando você está diante de uma situação difícil, você já orou e sentiu Deus confortar o seu coração? Já aconteceu isso com você? Levanta a mão aí porque já aconteceu. É porque você é filho de Deus. É o Espírito Santo dando testemunho com o nosso espírito de que nós somos filhos. Lá na minha seita preferida, eles diziam que esse texto era o texto que dizia que a pessoa ia para o céu, 144 mil. Mas aí nota que interessante, quando você vem pegando o contexto inteiro do texto, e você vai analisando, o que é que Paulo está falando? Paulo está falando sobre pessoas que são cristãos, têm uma velha natureza, que pecam, mas que não precisam ficar arrasados. Sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Pastor Armando Filho tem uma música muito legal que diz assim, ó: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor,
a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas aleluia. Não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. O Espírito Santo testifica com o seu Espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, irmão, da próxima vez que você se sentir triste, da próxima vez que você der vazão à sua velha natureza, dá um tapinha nela, se corrige e toca a bola para frente. É como diz aquela velha música: levanta, sacode a poeira. Os irmãos conhecem a música, meu. Conhece mais a música aí? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É, mano, desse jeito aí a coisa. Então, irmão, é assim, você tem que deixar a sua velha natureza de lado, não esquentar a cabeça com essa questão de velha natureza, ficar mais atento. Quer ver uma coisa? Quando a pessoa cortar sua fila no banco agora, quem vai dar uma voadora na pessoa? Agora ninguém. Também não vai, não, né? Agora ninguém mais vai dar uma voadora. Você vai pegar e falar, pô, é fogo, né? Paciência, pessoa mal educada, né? Você sabe que eu peguei uma mania aqui no trânsito de Hortolândia? Eu dirijo bastante devagar e eu já vou encerrar. Eu não vou terminar Romanos 8, não, que não vai dar tempo. Se eu for terminar, isso aqui é muito rico, esse capítulo. Se eu for terminar ele, nós vamos terminar isso aqui 1h da tarde, então eu já vou parar. Eu peguei uma mania, irmão, aqui no trânsito de Hortolândia, eu ando muito devagar. Eu ando normalmente a 20, 30 km por hora, bem devagarzinho. E o pessoal fica nervoso, porque eles querem andar na velha natureza. Então, quando eu vejo que o cara está na velha natureza, querendo, né, passar, eu encosto o carro, deixo ele passar. Depois eu encontro com ele lá no próximo farol, porque não dá tempo de correr mesmo. E assim vai, entendeu? Então, queridos irmãos, eu quero que os irmãos pensem nisso. Quem foi bênção aí, essa pregação, dá um amém aí. Amém. Quem entendeu que pode mudar a sua vida, o que eu falei hoje, dá um amém. Amém. Então assim a gente vai terminando, irmãos. A gente vai terminando agora. E lembre disso, lembre disso. Por pior que esteja a situação, você tem que entender que o diabo não pode mais te acusar. E tem pessoas que te acusam também. São diabos na forma humana.
nunca dê ouvido aos acusadores. Tá bom? Deus abençoe vocês.